Aleluia. Meus irmãos, dentre tantas coisas que a gente pode contemplar e ver da grandeza e da majestade santa do nosso Deus, nós podemos mergulhar na palavra do Senhor e profundamente conhecer as Escrituras. Mas sem experiência com quem Deus é, a gente vai conhecer um Deus distante, bem descrito, mas sem proximidade, sem relacionamento. Quando observamos a manifestação da glória de Deus no Antigo Testamento, nós vemos um Deus imponente, um Deus de justiça, um Deus que precisava se manifestar daquela forma, principalmente por todo o contexto cultural e de ensinamento para o seu povo. Nós vemos um Deus que se manifestava com um monte fumegando, um Deus que conduzia o seu povo com coluna de fogo, como numa nuvem, um Deus que trazia juízo, um Deus que trazia admoestações, um Deus que, para muitas pessoas, tendo uma leitura superficial, via até Deus como até mesmo cruel. Um exemplo disso é quando as pessoas se defrontam com aquela parte das Escrituras, quando Deus pune a Moisés, o cara que era um idoso, já tinha 80 anos, e obedece o comando do Senhor, ali naquele encontro poderoso, onde ele tira as sandálias, e ele é abastecido pela presença de Deus, e é impelido pelo próprio Senhor para ser um libertador, depois de 400 anos de escravidão, e ele realiza coisas maravilhosas, e Deus utiliza ele de forma poderosa. Mas nós vemos que, de certa forma, com a leitura superficial, parece que Deus pune Moisés por causa de um deslize. Quando nós vemos ali Deus fazendo com que ele observe a terra prometida, a terra da promessa, mas deixando claro para ele que ele não iria entrar, porque há tempos atrás ele tinha ferido a rocha. O comando de Deus foi: toque na rocha para que ela pudesse trazer água, mas ele fere a rocha. Para uma leitura superficial, ou até mesmo emocionado demais, parece que é discrepante a forma como Deus pune a Moisés com o que ele faz. Mas a verdade é que a palavra está nos ensinando é que o nosso Deus, ele tem princípios inegociáveis e que se perduram até hoje, porque absolutamente nenhuma das alianças veio para descredibilizar ou cancelar a aliança anterior. Pelo contrário, ao longo da história do povo de Deus, ela veio para reforçar o compromisso de Deus para com os homens, o interesse de Deus, assim como no Éden, de sempre habitar no meio dos homens. Esse foi o intuito de Deus em realizar as suas alianças, para estabelecer um novo padrão, para ampliar a visão, o conhecimento das pessoas a respeito de quem Deus é, e você vê uma progressão do próprio conhecimento, até mesmo teológico, do povo de Deus, ao longo da história, por causa das alianças, até chegarmos na aliança que nós cantamos hoje, a aliança de sangue, a aliança de morte, de cruz, de ressurreição, a nova aliança, a aliança com Jesus. Jesus vindo a ser esta figura central da palavra de Deus, que traz agora um novo paradigma. Paradigma é modelo, um novo modelo. Não mais haveria sacrifícios no templo, até porque ele havia deixado isso claro para aqueles que estavam ali caminhando com ele durante o período dos evangelhos, que aquele próprio templo físico seria destruído. E de fato foi, 70 anos depois de Jesus voltar ao Pai, foi destruído por Roma. E um templo suntuoso, com muita estrutura, mas o Senhor sempre reforça isso sobre a sua igreja. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E aquele novo paradigma, aquele novo modelo vem justamente estabelecer isso, que a partir de agora, o lugar da habitação do Senhor é o nosso próprio coração. Diga: Deus habita dentro de nós. Isso não anula nada do que havia sido ensinado no passado, no sentido principalmente da reunião comunitária, porque muitas pessoas se apropriam desse texto para dizer: não, eu sou o corpo de Cristo e eu posso estar isolado da igreja e ainda assim Deus habita dentro de mim. Isso é uma confusão, até mesmo exegética, do que o texto está de fato querendo dizer.
Deus habita dentro de nós como igreja. O Senhor estabeleceu uma igreja, isso fica claro para nós, naquele momento da revelação, quando Pedro é usado pelo próprio Senhor para declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Deus estabelece ali um paradigma, um modelo. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus sempre deixou claro o seu propósito, sempre deixou claro o seu chamado. E a gente já aprendeu aqui juntos que o Cristo significa o ungido, ungido para um propósito. E o propósito de Cristo era morrer. Porque quando Deus estabelece um princípio, Ele não pode quebrar o próprio princípio. E quando Ele estabelece ali no Éden, por causa do pecado, que o salário do pecado é a morte, e Ele fala a partir de agora com um novo código de conversação com o homem, não mais na viração do dia, mas a partir de agora com sacrifício. Deus está dizendo: para ter acesso a mim é preciso derramamento de sangue. Então as vestes de Adão e Eva são trocadas, eram folhas de figueiras, escondendo ali a sua nudez, e Deus providencia um animal para ser morto e cobrir com peles de animais. Então Deus começa a estabelecer princípios. E eu estou contando essa breve história, essa visão geral, né, da teologia bíblica, para que a gente entenda exatamente o que vai ser ministrado aqui hoje. Nós vamos falar sobre o leão de Judá. Esse é o tema de hoje, o leão de Judá. E nós vamos para um dos textos mais poderosos da palavra de Deus. É um texto que é complementado pelo capítulo anterior. Nós vamos ler o capítulo 5 de Apocalipse, mas ele começa no capítulo 4. João, na ilha de Patmos, tem uma visão que jamais nenhum outro ser humano teve. João teve uma revelação escatológica, ou seja, sobre o fim dos tempos. Escatologia é o estudo do fim dos tempos, é isso que a palavra escatologia significa. E ele, tendo uma visão sobre o fim dos tempos, ele começa a trazer uma descrição dentro da sua própria percepção sobre aquilo que Deus queria comunicar. Porque, meus irmãos, de verdade, com todo o aparato tecnológico e com toda a influência cultural que nós temos hoje, talvez, se algum de nós fosse arrebatado como João para ter a mesma visão, talvez a nossa descrição seria um pouco melhor, por causa de todo o aparato histórico, cultural e tecnológico que a gente tem. João está dentro de um contexto específico de 2000 anos atrás. Então, quando a gente lê o Apocalipse, a gente começa a ficar meio perdido. Por quê? Porque João está falando a partir do que ele estava entendendo. É claro que havia-se totalmente uma inspiração do Espírito Santo, a palavra inteira é inspirada pelo Espírito Santo. Mas quem estava cunhando, quem estava escrevendo era um homem, era uma pessoa dotado de capacidades intelectuais e culturais. A prova é, quando nós olhamos para os evangelhos, os 4 estão contando muitas vezes ali a mesma história, mas cada um está contando de um jeito, um com mais detalhes, outro com menos detalhes. Isso é a interferência da própria intelectualidade, personalidade do autor. Então, o Espírito Santo está ali comunicando aquilo que ele deseja comunicar, mas pela perspectiva de João. Todo mundo entendeu até aqui? Para que a gente também não comece a ficar aí na neura, né? E uma das coisas que acontece muito no Apocalipse é essa confusão daquilo que é metáfora, daquilo que é literal, né? E uma das coisas para acalmar o seu coração, o nosso coração, é algo que eu sempre reflito. Na antiguidade, quando os homens e mulheres de Deus, o povo de Deus, aguardava a vinda do Messias, eles tinham um vislumbre messiânico. Isso é, quando eles olhavam para as palavras proféticas do Antigo Testamento, que era a Torá, quando eles liam a respeito do que seria o Messias, eles tinham uma visão, dentro do seu próprio contexto, do que seria esse Messias. E a gente vê ali um hiato de 400 anos acontecendo ali, desde o período ali de Malaquias, até a voz que clama no deserto, que é João Batista aparecer. Então a gente está falando ainda de mais séculos para frente, e dentro de um contexto específico, dentro de um contexto onde eles estavam sendo amedrontados pelo Império Romano. Então a gente está falando aqui de um povo que estava esperando há muito tempo, há séculos,
por um Messias. Então eles estão esperando esse Messias com a perspectiva do que eles leram, do que eles interpretaram, assim também como nós hoje. Então, se lá no passado houve, por exemplo, uma grande rejeição do povo de Israel da parte de Jesus, porque eles entendiam o que eles liam a Torá de uma forma, e quando observaram a Cristo, não conseguiram encontrar em Cristo essa resposta messiânica, principalmente no sentido político. Eles esperavam Cristo ser aquele cara que viria para destruir Roma. Amém? Olhando para nós hoje, a gente estuda escatologia, a gente lê a palavra de Deus, mas aí eu te pergunto, nós sabemos exatamente como vai ser o fim dos tempos? Não tem como. Por quê? Porque assim como lá no passado, Israel descobriu a vinda do Messias dividida em duas partes, assim também nós só vamos descobrir exatamente o que significa o milênio, o falso profeta, as duas testemunhas, todos esses detalhes do Apocalipse, quando ele for acontecendo. É por isso que há uma rachadura teológica muito grande quando a gente vai falar sobre escatologia, porque as pessoas começam a cada uma falar dentro da sua perspectiva, e todas embasadas teologicamente, com textos bíblicos. Então a gente pode se ater a um texto bem específico, quando Jesus compara o fim dos tempos como o período de Noé. No período de Noé, é muito interessante, a gente está estudando um texto sobre um dilúvio, porém, num contexto histórico, num contexto geográfico, que não tinha chuva. A Bíblia deixa claro que antes do período do dilúvio, não havia chuva na terra, a água vinha de baixo, assim que era nutrido todos os vegetais, a geologia, a geografia do planeta Terra mudou por causa do dilúvio. Então, quando Noé estava construindo a arca, era loucura, não fazia o menor sentido. Por quê? Porque a sociedade da época não conseguia compreender para que significava ter a construção de uma arca no meio da terra, tendo em vista que eles não sabiam nem o que significava chuva. Vocês estão entendendo? Assim também como hoje, falar sobre o fim dos tempos, falar sobre escatologia, falar sobre que todo olho verá, para um planeta Terra de 8 bilhões de pessoas que não sabe dizer com clareza o que significa isso. Então, meus irmãos, a nossa responsabilidade como igreja, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é estudar, é se apropriar dos textos bíblicos, mas é principalmente crer. Crer que Jesus é o Filho de Deus e que em breve voltará. Amém? Para que você não comece a colocar pesos que o Senhor não colocou sobre o seu coração. Até porque há uma tendência muito grande do evangelicalismo levar as pessoas, quando estudam e buscam estudar escatologia, fim dos tempos, levar elas para um lugar que é uma terra, um campo minado, aonde tem um monte de gente com teoria da conspiração. E crente ama a teoria da conspiração. Então a gente tem que ter muita vigilância para a gente não cair na heresia, não cair no fanatismo, não cair no sofisma, na mentira contada como verdade, e não viver enganado. Porque o espírito do engano, ele está rondando a terra há milênios. Quando nós falamos, por exemplo, sobre o anticristo, a palavra fala sobre os anticristos. São vários, ao longo da história. Exemplo, para os irmãos que estavam em clamor, em intercessão, durante o período da Segunda Guerra, eles tinham entendimento que Adolfo Hitler era o anticristo. Acabou a Segunda Guerra, Adolfo morreu. Aí eu te pergunto, Jesus voltou? Não, então alguma coisa está errada. Perceberam que nós temos uma inclinação muito forte para interpretar o contexto sociopolítico de uma maneira completamente equivocada, e tem um monte de cristão evangélico perdendo tempo tentando encontrar, igual a Sherlock Holmes, o anticristo. Por quê? Porque dentro de uma visão escatológica completamente fora da realidade bíblica, as pessoas entendem o seguinte,
que se o anticristo se revelar, eu tenho 3 anos e meio para me consertar com Jesus, ou 7 anos. E aí quando ele se revelar, eu sei que eu tenho um tempo para Jesus voltar, então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Quando ele se apresentar, eu organizo minha vida e aí eu vou para o céu. E aí eu te pergunto, essa perspectiva e essa cosmovisão está coerente com a palavra de Deus? Não. Nós vivemos o sim, mas ainda não. Nunca se esqueça disso. O sim, mas ainda não. Nós somos santos, santificados pelo Senhor Jesus, mas ainda não somos santos totalmente. Quem está entendendo? Sempre o cristão, sempre o servo de Deus vive na iminência da volta de Jesus. Porém, muitos de nós podem chegar a envelhecer e até mesmo morrer e Jesus não voltar, porque não é no meu tempo, nem é no teu. Então a gente não pode perder tempo com aquilo que é arbitrário, com aquilo que é secundário. Quando olhamos para a escatologia, quando olhamos para o Apocalipse, quando olhamos para o livro das revelações, nós temos que ter este livro como uma inspiração para que a gente permaneça num devido lugar, no lugar de adoração. Nunca se esqueça isso. Qual o propósito que todos os seres humanos da terra existem? Para adoração. Tudo que a gente faz à parte, depois da adoração, é secundário. Exemplo, a missão, quando Jesus voltar, vai deixar de existir. A intercessão vai deixar de existir. Diaconia deixa de existir. Tudo que a gente faz é para essa era. A única coisa que é para sempre é a adoração, porque Deus criou todas as coisas para a adoração. E o livro das revelações deixa isso muito claro para nós, nas declarações dos exércitos de anjos celestiais, que ininterruptamente declaram a adoração ao Senhor. E a adoração celestial, a adoração bíblica, ela é um modelo que nos foi emprestado. Quando olhamos para a adoração bíblica, nós iremos ver uma adoração que canta. É por isso que nos cultos a gente canta. É por isso que a gente louva, elogia, enaltece, engrandece o Senhor. E o cântico que é utilizado pelos anjos é um cântico muito específico. Se você nunca ouviu falar, existe um cântico chamado cântico antifonal. Antifonal é uma adoração, uma declaração de louvor, aonde um grupo de pessoas dizem coisas diferentes, mas todos na mesma métrica de adoração. A gente vai treinar isso daqui a pouco, amém? Para você entender melhor. E essa declaração que os anjos fazem, por exemplo, um grupo de anjos cantam Santo, 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 e o outro grupo canta Digno ao Cordeiro, tudo isso é a adoração. O modelo de adoração da sala do trono é o modelo emprestado aos homens. Quando Davi compreendeu isso, que Deus amava a adoração, na aliança davídica foi estabelecido um padrão, um paradigma. Deus ama sacrifícios, derramamento de sangue, mas com música, com danças. E aí você vê em todos os salmos davídicos, ele incentivando as pessoas a louvar a Deus com instrumentos, com dança, com música. Ele entendeu que a adoração nasce também da música. Então você vê, todo esse contexto é para dizer que, quando nós contemplamos o Senhor e temos uma visão bíblica de quem Ele é, nós conseguimos viver uma vida íntegra na terra. O sim, mas ainda não. Então eu adoro ao Senhor, mas eu não adoro em totalidade. Por quê? Porque eu ainda não consigo vê-lo. Mas haverá um tempo em que nós iremos adorar o Senhor face a face. Amém? Então, quando nós estamos falando sobre o leão de Judá, a gente está falando sobre mais uma figura que é utilizada no livro das revelações. E essa figura, muitas vezes, ela é distorcida, porque a primeira impressão que as pessoas têm quando escutam falar que o nosso Deus é o leão da tribo de Judá, a gente vai fazer a referência diretamente ao leão da terra. E eu trouxe aqui algumas
características de um leão comum aqui da terra: força, coragem, poder, autoridade, liderança, dominância, ferocidade, agilidade, velocidade, resistência, estratégia, instinto de caça, territorialidade, proteção da família, lealdade à alcateia, inteligência, paciência, foco, presença imponente, rugido poderoso, visão aguçada, audição apurada, garras afiadas, mordida poderosa, espírito de liderança. A gente está falando de uma figura animalesca poderosa. E aí a gente, quando olha para o leão da tribo de Judá, a gente já imagina esse mesmo padrão. O padrão do Antigo Testamento, de um Deus que vai punir as nações. Não é errado, porém é incompleto. Quando nós observamos o livro das Revelações, nós vemos um paradigma, um modelo completamente diferente daquele do Antigo Testamento. A gente vai vendo agora um Deus poderoso, mas que é extremamente amável, sensível, empático, tardio em irar-se, que se compadece, que se sacrifica. Não mais aquela figura do Deus do Antigo Testamento assentado num alto e sublime trono, que eu tenho medo de me aproximar, até porque se tocasse na Arca da Aliança era fulminado. Amém? Então a gente vai junto lá para esse texto. Se você já abriu, observe aí a sua versão. Se os meninos puderem colocar para mim na ARA, eu prefiro na ARA do que na NVI. Vamos ler toda a perícope do Apocalipse capítulo 5. Pode colocar para mim, por favor, primeiro versículo. Amém? Então, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então a gente está falando aqui de uma visão, como eu falei, escatológica. João está vendo a eternidade. Na eternidade, o tempo e espaço é completamente diferente do nosso. Nós seguimos uma cronologia humana. Por causa do pecado e pela mortificação das células, nós temos início, meio e fim. Tudo que existe por causa do pecado tem finitude. Porém, Deus se antecede ao tempo. É difícil, né? Às vezes entender um pouquinho, mas eu vou tentar explicar. Na ciência, existe algo chamado tempo e espaço. O tempo que está correndo agora. O tempo é uma criação do próprio Deus. Ou seja, antes de existir o tempo, Deus já existia. Quando Deus diz, haja luz, então houve luz. A partir de agora é estabelecido um tempo. Quando Deus começa a trazer firmamento sobre a terra, separação da terra e das águas, quando Deus começa a estabelecer dia e noite por causa dos luminares, Deus estabelece o tempo. Quem entendeu até aqui? Amém? Ou seja, antes de tudo existir, não havia tempo. Então, quando a gente está falando sobre o céu, onde Deus habita, lá não existe o tempo igual ao nosso. Amém? É por isso que quando formos transformados e formos habitar com o Senhor na eternidade, viveremos para sempre, porque lá não existe o tempo, e por não existir o pecado, a gente não morre. Quem entendeu até aqui? Fechou. Então você vai entender o que está acontecendo aqui. João está observando um movimento que está fora do tempo e espaço. Ele está vendo um recorte da eternidade.
Ele está vendo um recorte que, por mais que na ilha de Patmos ele esteja vendo isso aqui décadas depois, décadas humanas, depois que Cristo já morreu e ressuscitou, ele está vendo agora um recorte da eternidade, quando Jesus se apresenta na eternidade. Então, nesse momento, não havia ninguém achado digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Por quê? Porque o próprio Deus estabeleceu o princípio do qual ele não poderia quebrar a regra: sacrifício. Os anjos não morreram por ninguém, ninguém que estava ali no céu havia morrido por ninguém. E quando a gente fala sobre alguém que é digno, para os mais jovens, talvez seja um pouco mais fácil de entender quando você lembra lá do filme de Thor. Vocês lembram do filme dos Vingadores de Thor? Que ele tem um martelo, que só pode pegar no martelo e levantar o martelo quem é digno. Os outros que não são dignos não conseguem levantar o martelo. Ele consegue, porque na mitologia nórdica ele é digno. E aí ele consegue levantar o martelo. Isso aqui é basicamente a mesma coisa. A mitologia nórdica está imitando a Bíblia. Ninguém podia olhar para o livro, ninguém podia tocar naquele livro. Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno. Por causa disso, João começa a chorar. Primeiro, 7. O 7 na palavra significa plenitude, perfeição. O que João está fazendo é uma alegoria a respeito do contexto cultural. Mais uma vez eu endosso. Ele está cunhando dentro da perspectiva cultural dele, amém? Para o povo judeu, 7 significa plenitude. Então, no Apocalipse, você vai sempre encontrar 7 chifres, 7 olhos, 7 não sei o quê, 7 Espíritos de Deus. Não é que existe 7 Espíritos Santos, amém? Ele está falando sobre a plenitude do que ele está querendo transmitir na sua escrita. Então, quando ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O desespero bate. Por quê? Aquele livro é a resposta para a resolução de todas as coisas. A gente está vendo um recorte na história, onde tudo vai ser consumado, tudo vai ser resolvido. O problema, lembra quando eu falei para você sobre o problema? O grande problema da humanidade é o pecado. O problema vai ser resolvido a partir desse movimento que está acontecendo na eternidade. Seguindo. Todavia, um dos anciãos me disse. Esse ancião aqui refere-se a um dos 24 anciãos que habitam ali na sala do trono. Como eu falei para vocês, a gente não tem como dizer com exatidão absolutamente nada, porque a gente ainda não está lá. Mas os historiadores, estudiosos, acreditam que esses 24 anciãos talvez seja um dos 12 apóstolos com os 12 líderes das tribos. Tem outros que cada um faz a sua própria lista, né? Vai ser Davi, vai ser Elias, vai ser não sei quem, a gente não tem como saber. E João não especificou para nós, amém? Para também não ficar viajando na maionese. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vamos com calma. Tremendo. Primeiro, ele traz uma figura de um leão. E não é qualquer leão. É um leão que tem uma regionalidade. Um leão que veio da tribo de Judá. E que também tem uma outra característica. Ele é raiz de Davi. Vem da genealogia de Davi. Mas também gerou a própria genealogia, uma coisa meio que paradoxa, né? Ele faz parte da genealogia, mas ele mesmo deu a genealogia, porque ele está antes de todos os antecessores de Davi nascerem. Doideira, né? E ele vem, continua ali, e ele venceu, ou seja, ele tem uma característica, na verdade 2 características, e não apenas isso, ele tem uma figura de vencedor, para então poder abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, dos 24 anciãos, de pé, perceba, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Espera aí,
um dos 24 anciãos disse para João que um leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. E quando ele olha para esse leão, cadê o leão? O que é que João está vendo, gente? Vamos ler aqui. Volta lá, volta. E entre os anciãos de pé, um cordeiro. Mas não é qualquer cordeiro. Ele está vendo um cordeiro como tendo sido morto. Ele está vendo um cordeiro que ressuscitou, mas que tinha sido acabado de chamar de leão da tribo de Judá. Ele tinha, olha aqui a descrição da plenitude: 7 chifres, chifres simboliza autoridade, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, falando também de plenitude. Esse é um cordeiro que morreu, que ressuscitou, que foi chamado de leão, mas que tem a característica de ter autoridade, e sobre ele repousa a plenitude do Espírito de Deus. Continuando. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Espera aí, ele estava, o cordeiro, leão, estava como? A gente leu aqui, estava de pé. E ele toma da mão direita, a mão direita na palavra significa autoridade. Incrível isso, gente. Porque Jesus nesse momento, todo mundo já sabe que é Jesus. Jesus nesse momento não pede ao Pai: passa aqui esse livro, ou por favor, eu posso pegar no livro? João descreve que ele toma o livro. Por quê? Porque Jesus é Deus. E na Trindade não existe competição. O Deus Pai, Yahvé, está sentado no trono, mas o nosso Senhor Jesus Cristo está de pé, à direita de Deus, como um cordeiro que morreu e ressuscitou. E por isso, ele tem a autoridade também. É uma parceria dele com o Pai, porque o Pai tinha princípios, ele precisava cumprir os princípios para ter a autoridade diante do exército celestial, diante do mundo espiritual, no céu, na terra, debaixo da terra, para poder não pedir, não solicitar, não mandar um e-mail, mas tomar o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Continuando. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Perceba, olha o movimento celestial. Até então não havia ninguém digno de abrir o livro. Do nada aparece um Cordeiro ressuscitado do lado do trono, à direita. Toma esse livro, ele chegou para causar. Tomou o livro, e quando ele toma, não tem uma rebelião. Ninguém contesta a autoridade desse Cordeiro ressuscitado, porque ele é digno. Quando nós estamos declarando que somente o Senhor é digno, é isso que está especificando. Ele é digno, porque ele tem algo anterior que o fez ser digno. Ele morreu, ressuscitou e venceu a morte e a maldade. Por isso, por ser digno, os 4 seres viventes que foram criados unicamente para habitar na sala do trono e adorar ao Senhor para sempre. A função dos 4 seres viventes é voar ao redor do trono. A palavra diz que eles têm 6 asas, com 6 cobrem os pés, com 6 cobrem o rosto, com duas cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto e com 2 voam. Função dos caras da eternidade é só adorar e contemplar, e nem aguenta contemplar de tanta glória, eles tapam o rosto. Dos 24 anciãos, prostrar a sua coroa diante de Deus. E eu fico imaginando, a gente não tem como comprovar, porque isso aí já vai fugir um pouco do texto, mas o texto nos induz a acreditar
porque até então, daquele momento histórico, os 24 anciãos tiravam suas coroas unicamente para aquele que estava sentado no trono. Mas a partir de agora, eles também tiraram as suas coroas para aqueles que estavam de pé à direita do Pai. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, a gente está falando aqui que os 24 anciãos, aqueles que moram, que habitam na sala do trono, têm nas suas mãos a adoração, que é a harpa representada, e a oração, a declaração de oração de quem? Dos santos. Quem é santificado pelo Senhor? Você crê que a sua oração está chegando lá na sala do trono? E que tem sido derramada aos pés do Senhor? Aleluia. Continuando. E entoavam novo cântico. Olha aí, a ideia que o próprio Davi implantou em Israel é uma ideia que nasceu do coração de Deus, que vem da sala do trono. O entoar um novo cântico não é uma invenção da modernidade, é da eternidade. E este novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque, agora eles vão explicar, enquanto eles cantam, eles estão cantando isso, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Gente, o que é que os 24 anciãos estão cantando? Eles estão enaltecendo, elevando a Jesus, porque Jesus morreu por mim e por você. E a partir daquele movimento espiritual, o céu agora iria poder, com autoridade e pelo princípio que o próprio Deus havia estabelecido no Éden, receber a nós na sala, naquele ambiente de Deus, na eternidade. Porque o que nos afastava de Deus e da sua eternidade, e de todo esse movimento espiritual e sobrenatural era o pecado. Eles estão celebrando, porque haverá um tempo em que de toda tribo, língua, povo e nação, haverá um povo representado ali na eternidade. Diga para o seu irmão: e eu vou te ver lá. E a gente vai adorar o Senhor junto. Continuando. E para o nosso Deus, o constituíste reino e sacerdotes. Olha o paradigma, o modelo. Quando Deus estabelece agora o seu povo, quando Deus estabelece agora a sua igreja, nós temos uma responsabilidade da nossa identidade, de sermos reino de Deus, embaixadores do reino de Deus. É por isso que é sim e ainda não. A gente está vivendo o reino de Deus, amém? Aqui na terra, mas ainda não em sua plenitude, porque Deus ainda não reina totalmente no nosso planeta. Ainda existem presidentes, ainda existe o sistema, que a palavra diz que jaz no maligno. Amém? Vocês estão entendendo? Então, quando ele estabelece agora um paradigma, o meu povo vai viver agora debaixo de um reino. Quando a gente fala sobre reino, a gente está falando sobre súditos e sobre um rei. E o nosso rei está sentado no alto e sublime trono. É por isso que a adoração faz parte do DNA de todos aqueles que vão morar com Jesus. Nossa responsabilidade como parte desse reino. Por isso que ele fala sobre sacerdotes. O sacerdócio, o que é que significa sacerdócio? Serviço. Então nós iremos trabalhar e adorar ao Senhor para sempre. E para finalizar, a gente ainda tem 3 versículos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Bora? Proclamando em grande voz, ele está vendo agora um exército de anjos, dizendo o quê? Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor.
7 declarações, significando o quê? Plenitude de adoração. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes adoram, ali, pertinho do trono. Isso contagia todo o cosmo em termos de céu. Todo o céu é contagiado por aquela glória. Gente, isso é muito poderoso. Eu fico imaginando a cena. Jesus ali na grande comissão, se despedindo do povo, quase aquele, adeus terráqueos. E aí sobe ao céu. Isso é maravilhoso. A visão humana, de ver Jesus subindo entre as nuvens. Agora, olha o recorte do que aconteceu quando ele chegou no céu. Vocês têm noção disso? Aquele exército maravilhoso, todo mundo afinado, que eles estão cantando isso aqui, declarando: digno é o Cordeiro. Vamos declarar junto, 2, 3 e: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Glória a Deus, maravilhoso. Sabe o que é maravilhoso, meus irmãos? É porque haverá um tempo que a gente não vai mais precisar ler do que aconteceu na eternidade. Os nossos olhos vão ver isso acontecendo na nossa frente. E melhor do que isso, nós iremos fazer parte deste movimento de adoração ao Cordeiro. Aleluia! A palavra nos garante que nós iremos o adorar como Ele é, face a face. Gente, a gente vai estar vivendo a Bíblia. A gente vai estar vivendo a eternidade. A gente vai estar vivendo a glória. Vai ser maravilhoso. Vamos continuar? Então, depois de toda essa atmosfera, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nelas há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Está vendo que eles estão fora do espaço-tempo? Porque esse movimento aqui, se a gente parar para pensar racionalmente, está acontecendo agora? Todo mundo que existe no mundo está adorando a Deus? Não. Mas haverá um momento que todo olho verá e toda língua confessará exatamente isso aqui: só o Senhor é Deus, pelos séculos dos séculos. E para finalizar, versículo 14: e os 4 seres viventes respondiam. Agora, depois da adoração fazer isso, da sala do trono, ela volta para a sala do trono com os 4 seres viventes, dizendo o quê? Amém. Confirmando, assinando embaixo. É tipo assim, vocês que estão aí aprendendo o que é adoração, a gente que foi criado para isso e vai ficar sempre voando aqui pertinho do trono, a gente confirma tudo que vocês estão declarando. Aqui no céu, na eternidade, aí na terra, debaixo da terra, no mar, em todo canto, em todo o cosmo, a gente declara: assim seja. De fato, Jesus é digno. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nossa adoração é para sempre, meus irmãos. Apocalipse 5 começa com uma cena celestial. João está diante de Deus. Há um livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Este livro está selado com 7 selos, como nós vimos. João olha, procura no céu, procura em todo canto, não vê ninguém digno. Então ele começa a chorar. É interessante que João não chora porque está diante de uma tragédia pessoal, de algo que estava acontecendo ali na sua época. Ele não estava chorando porque ele estava isolado na ilha de Patmos. A história parecia sem alguém capaz de conduzir o seu próprio propósito, porque não tinha ninguém para abrir o livro, e ele entendia que esta abertura do livro era a culminância da história. Ao abrir o livro e desatar os 7 selos, ele poderia finalmente selar no mundo espiritual que todos os povos, tribos, línguas, raças e nações estariam de uma vez por todas salvos da maldade.
Então, quando ele vê que isso não estava sendo resolvido, ele chora. Mas então a gente, como viu, um dos anciãos diz para eles: não chores. E essa declaração desse ancião para João, ela ecoa até hoje na nossa geração. Porque, meus irmãos, muitos de nós vê a vinda do Senhor Jesus e a resolução de toda a história como uma necessidade pessoal. Tem gente que quer que Jesus volte para não ter que pagar mais boleto. Tem gente que quer que Jesus volte para não ver mais criança e mulheres sendo maltratadas. Tem gente que quer que Jesus volte para não ter que pegar trânsito. Tem gente que quer que Jesus... A gente começa a inventar um bocado de coisa ruim, que a gente vai se incomodando com a maldade da humanidade, por causa do pecado, e a gente diz: Jesus tem que voltar. Mas esse texto deixa claro para nós, essa declaração de: se acalma, meu filho, como uma realidade que a gente precisa entranhar na nossa alma. Não podemos perder tempo chorando e lamentando pela vida e pela história que está sendo conduzida ao nosso redor. Acabamos de lamentar o que está acontecendo lá no Nepal e no Tibete. É horrível ver os vídeos, as pessoas correndo, aquele mundaréu de lama, matando todo mundo. Entre tantas más notícias. Hoje mais cedo, antes de vir para cá, estava vendo na televisão, um caminhão passou por cima de uma senhora com um neto. A gente vai ver isso o tempo inteiro, a gente vê isso o tempo inteiro. Mas o que o texto está nos lembrando é que a gente não pode ficar se lamentando por isso e ligando isso à vinda de Jesus. Jesus vem para resolver o problema do pecado. Por isso, não haverá dor, lágrima, tristeza, angústia, enfermidade. Por isso que lá é perfeição, por isso que lá tem santidade, por isso que lá é a resolução de todas as coisas. É como se Deus não perdesse tempo com essas minúcias. Ele está focado naquilo que de fato Ele veio para resolver, o problema do pecado. Isso fica claro para nós quando nós olhamos para os evangelhos e vemos Jesus não curando todo mundo. É interessante isso, né? Jesus esteve na terra, pisou aqui, viveu aqui durante tanto tempo, 33 anos, podia ter instalado os dedos, todo mundo ficava curado, todo mundo ficava rico, todo mundo ficava bem. Mas por que Jesus não fez isso? Porque Ele precisava morrer para então ser digno, para sendo digno, poder resolver o problema do pecado. Os princípios que o próprio Deus estabeleceu. Quando tudo parece sem resposta, o céu nos revela que Jesus é digno, venceu e está no controle da história. Jesus é o Rei prometido, que venceu pelo sacrifício, redime um povo e reina eternamente. Ponto 1. O leão é o Rei prometido. Isso fica claro para nós quando ele traz essa descrição, que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. O ancião utiliza duas imagens profundamente messiânicas: leão de Judá e raiz de Davi. Isso nos leva diretamente às promessas do Antigo Testamento. E eu quero fazer essa ênfase aqui, dessa declaração ser ligada diretamente à declaração ali pelo próprio Jacó, como um dos patriarcas. Ele traz uma declaração poderosa em Gênesis, anote, Gênesis capítulo 49, dos versículos 9 e 10. Projeta para a gente, por favor. Eu vou ler rapidamente, porque a gente tem pouco tempo. Quando ele diz: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O próprio Jacó está fazendo essa alusão de Judá com o leão. 10. O cetro não se arredará de Judá. Cetro era aquela figura de autoridade utilizada pelo rei. Nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ou seja, o que o ancião lá na eternidade está declarando é citando o Gênesis capítulo 49, versículos 9 e 10. É lembrando, esse que está ali, que você está vendo, o leão e o cordeiro, ele é leão da tribo de Judá. Ele é que veio a cumprir aquela profecia lá do Gênesis. Depois, a promessa ela vai passar agora por Davi. Passou por Judá, agora vem para Davi, quando ele diz que ele é a raiz de Davi. Deus estabelece com Davi uma aliança e promete que de sua descendência teria um reino estabelecido. Deus disse isso para Davi.
o seu reino, o seu trono não será derribado, o seu reino jamais terá fim, sendo que Davi morre. Está vendo que não faz muito sentido quando você lê as coisas literalmente? Porque Deus estava declarando isso não era para Davi diretamente, mas para aquele que viria da sua genealogia. O que Deus estava declarando para Davi no período da sua aliança era que Jesus seria aquele que jamais teria fim. Amém? Então ele faz essa ponte, olha que interessante, uma ponte teológica até. Ele une duas profecias messiânicas para descrever aquele que João estava vendo. A história nunca esteve fora das mãos do Senhor. Deus nunca perdeu o controle. O trono continua ocupado, o livro continua nas mãos de Deus e o leão continua reinando. Você pode não saber o que Deus está fazendo, a gente tem como saber agora, né? Não tem um PPV da sala do trono, a gente vai crendo, mas podemos descansar sabendo de uma coisa muito simples: o nosso Deus reina, e Ele está assentado no mais alto e sublime trono, e à sua destra o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você não entender a história, olhando para as calamidades da nossa geração, quando não entender como as coisas estão acontecendo, será que o ChatGPT vai enganar a igreja, e um monte de coisa que a gente fica lendo na internet? Eu te convido a uma coisa muito simples para você fazer: olhe para o Rei, olhe para o Rei, olhe para o Rei, e mantenha os seus olhos nele. Deus nunca perde o controle. Ponto 2, o leão venceu como cordeiro. Nos versículos 5 e 6 isso fica claro para nós, quando ele diz: eis o leão, e João vê um cordeiro como tendo sido morto. Isso é maravilhoso, extraordinário, porque João ouve falar de um leão, mas vê um cordeiro, porque o texto está mostrando como o leão venceu. Então toda aquela descrição que eu trouxe no início da mensagem, do que é um leão da terra, ardiloso, não sei o quê, Jesus, ele é um leão completamente diferente, porque ele é um leão que foi um cordeiro mudo para morrer por nós. Alguém aqui já leu ou assistiu às Crônicas de Nárnia? Poucas pessoas. Nessa figura, né, que é utilizada ali na literatura de C.S. Lewis, ele coloca um leão como sendo o protagonista, que o nome dele é Aslan. E lá na história acontece um enredo que você, como crente, você vai sacar na hora, e esse leão vai resolver uma dívida de um dos meninos lá da história, que fez uma coisa errada. Ele vai morrer por Edmundo, que é um dos meninos. É mais ou menos essa figura que a gente está vendo aqui da sala do trono. Na história, Aslan é poderoso, é o dono de tudo, mas ele vai caladinho, sobe ali na escadinha, e calado, a feiticeira branca mata ele. Foi basicamente o que aconteceu com o nosso Senhor. Jesus tinha todo o poder para estalar os dedos e Satanás e todo o exército da maldade sumir, mas Jesus se submete a levar o pecado da humanidade toda. Vocês têm noção que é isso? Jesus na cruz estava sentindo a dor de um pecado de um estuprador, gente, da pessoa mais podre do mundo. Ele perfeito, ele estava sentindo todas essas dores, e calado como um cordeiro mudo, ele morre em obediência ao Pai. Então, esse leão que venceu, não venceu porque devorou seus adversários como um leão da terra. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ele venceu porque ele se contrapôs ao próprio instinto de leão. O cordeiro foi mais forte naquele momento para silenciar e para se submeter ao modelo, ao paradigma que o próprio Deus criou no Éden, que haveria esse sangue derramado para então resolver o problema do pecado. Jesus resolveu o problema do pecado. Ele é o cordeiro e ele é o leão. A morte não foi o fim, o cordeiro está de pé. E isso também finaliza toda a complexidade do que João está vendo. Não é um cordeiro vencido, um coitadinho derramando sangue, mas está de pé. Ele é digno, porque ele é, você pode até anotar isso,
O nosso Jesus é leão em sua autoridade e cordeiro em seu sacrifício. Jesus é leão em sua autoridade, mas também cordeiro em seu sacrifício. Ele é rei em sua majestade, mas também ele é servo em sua entrega. Ele tem todo o poder, mas lavou os pés dos discípulos. Vocês estão entendendo? Esse paralelo, esse paradoxo é complicado demais de entender com a nossa vaidade, porque a gente atrela diretamente a alguém poderoso, alguém intocável, que não se comunica com as pessoas. Mas Jesus pisou esse chão cheio de poeira, se identificando conosco, para que a partir disso, na eternidade, ele pudesse ter a autoridade de tomar aquele livro. O poder de Cristo não pode ser separado da cruz. Jesus não nos ensina apenas a vencer, ele nos ensina como vencer. Você quer vencer o seu adversário? Aprenda com o Cordeiro, aprenda a silenciar a voz do seu próprio coração. É por isso que no Sermão do Monte Jesus nos ensina como nos portar, até mesmo com a ofensa. Alguém que quer seguir a Cristo é alguém que está disposto a também ser crucificado com Ele. Quem está entendendo? Isso é muito sério e importante. E eu vou ler mais um texto com você, para a gente poder ir para o ponto 3 finalizar. Filipenses capítulo 2, versículos 8 e 9. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Ou seja, primeiro a cruz, depois a coroa, primeiro o cordeiro, depois o rei, o leão. Talvez você esteja pedindo a Deus uma vitória, mas Deus está formando em você o caráter do próprio Cristo no processo. É isso que o Senhor está trabalhando dentro de nós, as suas próprias impressões de quem Ele é dentro do nosso coração. O leão de Judá venceu, não apesar da cruz, mas através da cruz. Jesus venceu. Ponto 3. O leão é digno de toda a adoração. E aí a gente vê todo o texto que a gente já leu, já conversou sobre. Do versículo 8 até o finalzinho do 14, a gente vê todo aquele movimento de adoração que se retroalimenta, né? Começa ali da sala do trono, vai para os exércitos celestiais, chega em todo o cosmo e volta para os 4 seres viventes que dizem amém. Depois que o Cordeiro toma o livro, algo extraordinário acontece, e o céu começa a cantar. Primeiro os 4 seres viventes, depois toda aquela sequência que eu já mencionei para vocês. A adoração vai crescendo até envolver toda a criação. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. É por isso que o nome dessa música é a Canção do Apocalipse, porque ela descreve esse movimento. E a palavra que se repete é uma só. Diga, digno. Todas as vezes, meus irmãos, que agora você cantar ou aí no seu lugar, declarar ao Senhor, Senhor, Tu és digno. Agora você entende com um pouco mais de profundidade. Ele é digno. Ele é digno de tomar o livro, abri-lo, desatando os 7 selos e trazendo paz sem fim. Porque esse é um dos nomes do Senhor. Vocês lembram disso, da profecia messiânica? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é digno, não porque simplesmente possui poder, Ele é digno porque Ele foi morto, e com o seu sangue comprou para o Senhor todos que procedem de toda tribo, língua, raça e nação. Ele é digno porque nos redimiu, Ele é digno porque venceu a morte, Ele é digno porque cumpriu a vontade do Pai, Ele é digno porque o seu sangue comprou um povo, Ele é digno. O Pai está no trono, o Cordeiro está diante do trono, e ambos recebem louvor. O centro da eternidade, você pode anotar isso, o centro da eternidade
é a glória de Deus, revelada no Pai e no Cordeiro. O centro da eternidade é a glória de Deus, revelada no Pai e no Cordeiro. Para concluir, hoje eu faço um convite a você. A gente precisa voltar ao início. O nome desse culto é Culto Veredas, com um motivo muito claro: fazer com que nós voltemos à essência de quem nós somos, do que fomos criados para ser. O João estava chorando. Ele olha para o problema e não encara a solução, não encontra a solução. Mas o ancião diz: não choreis. Por quê? Porque existe um leão. E talvez essa seja a palavra que alguém precisa ouvir sempre da parte de Deus: não chore. Como quem acredita que a história acabou, que tudo deu errado. Não desista, porque você não consegue enxergar o próximo capítulo. João não sabia o que iria acontecer depois. Não conclua que Deus perdeu o controle só porque você perdeu o controle. João não sabia quem iria abrir esse livro, mas o céu sabia. Por isso que é um dos anciãos que diz para ele: não chores. Engraçado isso, não é Deus que diz não chore, é um dos anciãos. É tipo assim, lá no céu todo mundo já sabia que o problema estava sendo resolvido, que já estava resolvido. Jesus já tinha vencido. Ele já tinha um conhecimento, um entendimento de que ao morrer na cruz, Jesus pagou a dívida e Satanás está lá se estribuchando. Vocês estão entendendo? O céu tinha uma resposta. Diga: o leão venceu, o cordeiro está de pé. Diga: o nosso Deus reina. Fique de pé e a gente vai declarar essa frase mais uma vez para a gente finalizar. Aleluia. Amém? Todo mundo pronto para dizer bem bonito, igual no céu? 1, 2, 3 e... o leão venceu, o cordeiro está de pé, o nosso Deus reina. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.